Show de Saúde aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Vocês podem nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, que esse programa é ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Contamos com a presença de vocês nos assistindo, enviando suas perguntas. Hoje um convidado muito mais do que especial, um colega, um grande amigo, um pneumologista excelente dentro da nossa capital, que vai nos falar a respeito de assuntos importantes, principalmente nesse período que estamos vivendo, com o clima muito seco, com uma umidade relativa do ar muito baixa, com calor extremo, cheio de queimadas, e do que isso pode fazer mal para nossos pulmões, para o nosso aparelho respiratório. Hoje está comigo aqui meu amigo Mangalarga, Rodrigo Mangalarga, nosso músico, nosso grande amigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, doutora Lide. Boa noite, doutor. E ao meu lado, doutor Paulo César Neves, pneumologista, grande amigo. Prazer em tê-lo aqui, Paulo. Prazer é meu, muito obrigado mesmo pelo convite, né? E espero termos uma conversa bastante saudável. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e vamos lá, né? Vamos ver o que a gente pode estar conversando ao longo dessa 1h30, né? Isso aí, são 1h30 de programa, Okay. Ao vivo, pessoal, toda terça-feira aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1, tá? Antes da gente começar essa bela entrevista com o Dr. Paulo César Neves, vamos para nossas vinhetas. É isso aí, agora em definitivo aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1, programa Show de Saúde. Esse programa é um programa voltado à informação totalmente do aspecto em saúde, tá, pessoal? Então, é muito importante a participação dos telespectadores, vocês que estão em casa, estão no trabalho, estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Façam suas perguntas, enviem suas dúvidas para que os nossos convidados, juntamente comigo, possamos esclarecer da melhor maneira possível para vocês todas as dúvidas referentes ao assunto da noite ao entrevistado, tá? Então, em definitivo aqui, hoje, terça-feira, às 19 horas, Dr. Paulo César Neves, mais uma vez, obrigado, Paulo, por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado do seu tempo para vir aqui tirar muitas dúvidas pertinentes à pneumologia, uma especialidade importantíssima, assim como todas as outras especialidades da medicina, da nossa área médica. E eu acho que nada melhor do que nesse momento em que estamos passando, né, uma situação que há mais de 100 anos não acontecia na nossa capital, de um clima tão seco, de um volume de queimadas, de poluição, né, presente no ar o tempo todo, e isso acarretando inúmeros problemas respiratórios. Então, acho que nada melhor do que nesse momento a gente trazer uma pessoa que realmente entende do assunto para poder levar um pouco mais de esclarecimento, tirar um pouco mais a dúvida dos nossos telespectadores, muitos pacientes seus, pacientes meus, que é importante essas pessoas entenderem o que elas podem fazer para melhorar a qualidade de vida delas num momento tão ruim, tão extremo, tão delicado que nós estamos passando. Obrigado pela sua presença. Ok, muito obrigado mais uma vez. Bom, perfeitamente. Veja bem, o que acontece anualmente na nossa região, no nosso estado, mas que neste ano de uma maneira muito mais acentuada, né? Então, todo ano nós temos esse período bastante crítico em termos de clima, de qualidade de ar, do nosso ar, que fica, como você mesmo disse, né, bastante seco, bastante poluído, né? Então, isso acontece anualmente, né? A umidade relativa do ar, que
normalmente tem que ficar na faixa de mais ou menos 50% a 80%. Nesse período do ano, ela tende a ficar abaixo de 20% e este ano abaixo de 10% em alguns dias da semana, aí, principalmente nesses últimos dias. Essa é uma umidade relativa do ar realmente bastante prejudicial à nossa saúde. Temos que diferenciar as coisas. A umidade relativa do ar é uma coisa, a poluição do ar é outra coisa, mas vamos dizer que as duas coisas andam juntas, né? Uma dependendo e levando a outra. Então, a umidade, o que é a umidade do ar? É realmente, o nome já está dizendo, é a quantidade de água, né, que existe em forma de vapor no nosso ar, né? E essa água, ela como eu disse agora há pouco, ela tem que ter o seu valor normal. Então, quando o clima fica muito seco, a umidade do ar, ela tende a ficar baixa. O clima muito úmido, no período chuvoso, a umidade do ar sobe. Consequentemente, quando a umidade do ar está muito baixa nesse período do ano, a gente tem muitos poluentes dispersos no ar. Poluentes tanto em formas de vapores, em formas de gases, né? Por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre. Então, são todos gases que ficam dispersos no ar em concentração mais alta nesse período, associado a partículas pequenas, que são partículas sólidas, por exemplo, as fuligens, as partículas de fumaça, que ficam bastante concentradas no ar nesse período. Então, a umidade baixa, junto com esses poluentes, nos traz bastante prejuízo, não só para nosso aparelho respiratório, como também para vários outros órgãos do corpo. Não sei. Por exemplo, a umidade do ar, além de prejudicar nosso aparelho respiratório, predispondo a maiores problemas do tipo rinite, né, que são inflamações no nariz, né, asma, crises de asma, de bronquite, a umidade do ar também predispõe a um ressecamento de pele, a irritação nos olhos, irritação de garganta, né? Então são todos problemas de saúde extra-respiratórios. Agora, os poluentes no ar, acredita-se, viu, Ari, que o ar poluído, se já não será a principal causa de morte no mundo nos próximos anos, devido à tamanha repercussão que o ar poluído tem na nossa saúde. Como eu disse, não é só sobre aparelho respiratório, não. As últimas pesquisas estão indicando que todos os órgãos do nosso corpo podem ficar comprometidos devido à poluição crônica do nosso ar. Isso é uma observação muito importante, Paulo, porque realmente a gente vê que, lógico, isso você vê desde a época da Revolução Industrial, né, quando começou a ser emitido muitos gases poluentes na atmosfera. Nas cidades mais industrializadas, aumentou-se muito o número de pessoas que começaram a apresentar problemas de saúde de várias naturezas, né? Então, ou seja, como você bem falou, não é só problemas respiratórios, mas nós estamos falando realmente aí um problema muito comum em grandes cidades, em cidades que têm uma emissão de poluentes, de gases poluentes no ar muito grande, entendeu? Com relação, principalmente, a relação muito grande com câncer, por exemplo. Aí nós estamos falando em câncer de pulmão, nós estamos falando em câncer do aparelho urinário, como câncer de bexiga, e assim como outras doenças oncológicas também.
né? Mas como você falou, doenças do aparelho cardiovascular, com certeza vai ter um comprometimento também, né? Então, ou seja, não é só o aparelho respiratório que sofre com a poluição ambiental e, infelizmente, nós estamos passando por um período agora em que realmente nós não vivemos num estado, numa cidade industrializada, ou seja, que tem grandes indústrias soltando no ar, na nossa atmosfera, emissão de gases poluentes o tempo todo, mas estamos passando há meses já com queimada, tem mais de 30 dias que nós estamos com esse quadro de queimada no estado todo. Basicamente, eu acho que quase todos os municípios hoje de Mato Grosso já têm focos de incêndio, né? E isso aí realmente tem comprometido muito a qualidade do ar, né? Tem levado a muitos problemas respiratórios, risco de vida às pessoas, entendeu? Principalmente idosos e crianças, que realmente têm, às vezes, tem problemas respiratórios um pouco mais exacerbados. E aí eu quero ouvir a sua opinião, né, com relação às doenças, principalmente que podem acometer a árvore respiratória, os pulmões, traqueia, brônquios. O que você me fala, Paulo, desse momento que nós estamos vivendo? Quais são as principais patologias, né? Você já citou aí, rinite, asma, bronquite, e realmente, mas como que a gente vai classificar essas doenças aí? E quais são os cuidados que as pessoas podem tomar nesse momento para poder evitar desenvolver ou ter uma complicação inerente a esse quadro que nós estamos vivendo? Perfeitamente. Então, veja bem, não é só as pessoas que têm um problema respiratório crônico, que são portadores de doenças crônicas de via respiratórias ou doenças pulmonares crônicas que têm que tomar cuidado nesse período, né? As pessoas saudáveis, que nunca tiveram nada, também têm que tomar seus cuidados, né? Lógico, como você mesmo disse, as pessoas que vão mais sentir essa umidade do ar bastante baixa e esse ar bastante poluído são as pessoas realmente nos extremos da idade, né, as crianças, os idosos e as pessoas portadoras de alguma doença de base. Mas existe sim algumas coisas que a gente pode estar lançando mão no dia a dia para que a gente possa diminuir o impacto disso em nossa saúde. Por exemplo, a nível domiciliar, né, vamos tomar aquelas condutas básicas que normalmente é bastante colocado isso no meio de comunicação. Gente, o balde com água, a bacia com água, principalmente no ambiente de dormir, a toalha umedecida numa cadeira, estendida numa cadeira ou na beira da cama, né? Nas pessoas que tiver condições, né? A questão do umidificador nesse período, extremamente importante, o umidificador ou vaporizador, o nome já está dizendo, né? Vamos colocar vapor de água no meio ambiente para umidificar o meio ambiente. A questão da prática de atividades físicas, de preferência essa atividade física ser ou no período da manhã, né, nas primeiras horas da manhã, ou no finalzinho da tarde, período este que você diminui a questão, principalmente da temperatura, que na nossa cidade, realmente, nos últimos dias, estamos batendo recorde em termos de temperatura, e também a umidade tende a subir um pouquinho. Então, essas medidas, e naquelas pessoas que são portadoras de doenças crônicas de via respiratória, que fazem uso de medicamentos diários, né? Vamos nos policiar, vamos usar esses remédios certinho,
né? Porque tem muita gente que relaxa, né? Relaxa. E esse é um período crítico para as pessoas que têm problemas crônicos de via respiratória, do tipo rinite crônica, né? Bronquite crônica, asma. Esse é um período bem crítico em que as pessoas entram em crise, exacerbam o seu problema, né? Muitas vezes levando a atendimento hospitalar e muitas vezes vai para a unidade de terapia intensiva, tamanho é o comprometimento respiratório nessas pessoas. Então, todos são medidas no sentido de diminuir o impacto de tudo isso que está acontecendo em relação à qualidade do nosso ar sobre a nossa saúde. Então, gente, como eu disse agora há pouco, né, o ar poluído, se não tende a ser uma das principais causas de morte no mundo nos próximos anos, devido a essas inúmeras doenças que têm relação com esse ar extremamente poluído e com o qual a gente está convivendo há vários meses em nosso estado. Bom, isso é importante, né, Paulo, a gente salientar que realmente os cuidados importantes, como tentar umidificar ao máximo o ambiente, né, dentro de casa, no trabalho, com o uso de aparelhos umidificadores ou de climatizadores, então, ou seja, de uma forma que a gente possa melhorar essa secura no ambiente, né, que está muito extrema e que realmente acaba acarretando muitos problemas, então, ou seja, não só para o aparelho respiratório, mas para a pele, como você falou. Mas a gente tem visto, assim, nós estamos diante de uma situação também crítica, atravessando um momento ainda que não acabou, uma pandemia, né, que compromete muito o nosso... É uma doença viral, o coronavírus é uma doença que acaba comprometendo. Começa pela via respiratória e depois, lógico, se ela desenvolver a forma grave, vai comprometer outros órgãos, mas a princípio começa com o aparelho respiratório, principalmente superior, podendo passar para o aparelho respiratório inferior, que são os pulmões. E você acha que nesse período, Paulo, que nós estamos atravessando agora, isso passa a ser um fator complicador, entendeu? Não que aumente, né, a propagação do vírus, talvez não nesse sentido, porque a gente viu que em países que estavam passando por invernos rigorosos, no período de inverno, final do inverno, agora já estão no verão, a pandemia continua do mesmo modo. Então ela atingiu todos os continentes, então climas variados no mundo todo, e ela não deu bola para isso. Então, ou seja, não foi o clima que foi determinante, se nós estamos numa estação... não foi a estação do ano que foi determinante para que a pandemia não se propagasse. Mas a minha preocupação agora nesse momento esse período que estamos vivendo, aumenta, por exemplo, sintomas como tosse, né? Pode ser alérgica, por conta da poeira, por conta da fumaça, por conta da fuligem, pode ser por conta realmente do próprio organismo respondendo a esses microinvasores que estão no ar. Entendi. E aí a minha pergunta é, isso tudo, para uma pessoa que acaba adquirindo o vírus, pode piorar essa situação? Perfeitamente, não tenha dúvida. Excelente pergunta, Wally. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma correlação aqui em algo que eu vi descrito em alguns meios de comunicação nesses últimos dias. Você sabe que com a questão da tentativa do controle da Covid, né, com o distanciamento social e tudo mais, nós tivemos nas grandes cidades uma redução importantíssima
da quantidade de carros nas ruas, né? Certo. Isso levou, em muitas cidades, inclusive aqui no Brasil, principalmente nas cidades maiores, a uma diminuição acentuada da poluição do ar, a mais de 50%, né? Coisa que a ciência não via há décadas, essa redução tão importante na poluição do ar atmosférico, né? E que só a pandemia trouxe, né? Porque as pessoas pararam de circular, os carros, que uma das coisas que mais levam à poluição do ar é a queima de combustível dos carros. Os carros andando na rua, né? Isso joga muito poluente no ar e isso, então, teve um controle brutal alguns dias atrás. Bom, voltando à questão da Covid, e se as pessoas que tiveram Covid, e principalmente na sua forma mais grave, sofrem mais agora no período de recuperação. Não tenha dúvida disso, tá? Eu sou um bom exemplo disso, né? Eu tive essa doença, né? Estou colocando aqui que eu tive, me expondo para todo mundo, não tenho por que esconder isso. Então eu tive a doença em sua forma grave, eu fiquei internado por vários dias em unidade de terapia intensiva e com os pulmões bastante comprometidos. Então, o que acontece? Assim como aconteceu comigo, com muitas pessoas. O pulmão é o órgão mais estudado, que tem sido mais comprometido na doença Covid. O que o vírus provoca no nosso pulmão? Ele provoca um processo inflamatório, seja pequeno, seja extenso, né? Isso é bem variável de pessoa para pessoa. Naquelas pessoas que tiveram um comprometimento extenso, um processo inflamatório bastante grande, logicamente, essas pessoas vão demorar mais para se recuperar, né? Aquelas pessoas que tiveram um comprometimento menor vão demorar menos tempo. Então, e qual vai ser esse tempo? Esse tempo é bem variável de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Então, eu particularmente, eu até hoje tem 2 meses e meio que eu tive a doença, tem 1 mês e pouco que eu tive alta hospitalar. Então, até esse momento, eu sinto aos esforços um certo desconforto para respirar, né? E isso, com certeza, é porque ainda existe resquício, né, da doença nos meus pulmões. Como eu disse, né, algumas pessoas vão demorar mais, outras menos, para ter uma recuperação total, se é que a gente vai alcançar isso em algum momento ao longo do tempo. É uma doença nova, né, que o mundo todo ainda está estudando, e a repercussão da doença em nosso organismo, a gente ainda não tem detalhes sobre isso a longo prazo, né? Ou seja, as pessoas que tiveram a doença 2, 3, 4 meses atrás, quanto tempo elas vão levar para se recuperar totalmente, independente do nível de gravidade, a sua saúde? Esse é um ponto de interrogação, né? Eu, particularmente, eu quero acreditar que todos nós que tivemos mesmo a forma grave, né, vamos, em algum momento, ao longo de meses, espero que não seja anos, que a gente recupere a nossa saúde totalmente. Mas isso só estudos vindouros virão. A questão do ar poluído, a questão do ar com umidade relativa baixa, prejudica a nossa respiração nesse momento? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, né? A gente sente mais desconforto respiratório
devido a isso. Nosso pulmão acabou ou está saindo de um processo inflamatório extenso, né? Não é, mais uma vez, vamos deixar isso bem claro aqui, não é todas as pessoas que têm essa forma mais agressiva da doença. A grande maioria das pessoas, 85%, talvez até mais que isso, vão ter a forma leve, branda da doença, né? Ou seja, vão pegar o vírus, vão sentir um sintomazinho de um quadro gripal e pronto, acabou-se a doença, né? Essa forma mais complicada se vai se fazer presente ou já se fez presente em uma pequena porcentagem de pessoas que foram infectadas pelo vírus, viu? Que isso fique bem claro, senão todo mundo gera um pânico, né? Meu Deus, como é que eu vou ficar, né? Então, isso a gente tem visto muito isso, né, Paulo? Inclusive, no dia a dia, com os pacientes que nos procuram, com suspeita de estarem com vírus, a gente vê que realmente a preocupação de evoluir mal é muito grande, entendeu? Lógico que a gente tem que ter a preocupação sempre em tentar sair do problema da melhor maneira possível, mas uma vez que ela se instalou, é seguir, com certeza, primeiramente procurar o atendimento médico precoce e não ficar postergando, não ficar protelando para ser atendido, para receber os primeiros atendimentos e para iniciar um tratamento. Essa é a minha opinião. E segundo, que as pessoas têm que manter a calma, têm que buscar manter a calma nesse momento, nada de desespero, nada de apavoramento, achar que porque contraiu o vírus será premiado e vai desenvolver a forma grave da doença. A gente, lógico, tem que ter uma preocupação, tem que primeiro tomar o cuidado todo necessário para evitar a contaminação, que é o que a gente tem feito até agora e que é o que eu acho que esses são novos tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que muita coisa vai mudar a nível mundial, não só estou falando aqui no nosso país, no nosso estado, nossa cidade, mas no mundo todo em termos de comportamento humano depois dessa pandemia. Então, muitos hábitos, muitos costumes que nós temos, e eu acho que deverão ser evitados, até para que a gente possa se proteger e proteger as outras pessoas também de uma contaminação, principalmente por um vírus que pode causar um problema sério de saúde, levando à gravidade, inclusive com risco de morte, né? Então, eu acho assim, esses cuidados eles devem permanecer. Os cuidados que estão sendo o tempo todo massificados, estão sendo colocados para a população de um modo geral, do uso de máscaras. Lembrando que nós estamos aqui num programa, nós restringimos o número de pessoas dentro do nosso estúdio. Apesar de não estarmos fazendo de máscara o programa, porque dificulta até a gente poder passar a informação para o telespectador, mas nós mantemos um distanciamento mínimo entre o nosso convidado e os nossos entrevistados. Então, para que realmente a gente possa nos proteger e proteger os outros. Então, assim, esses cuidados vão permanecer por muito tempo, né, Paulo? Então, ou seja, mas a grande dúvida com relação, eu acho que muita gente deve estar se perguntando nesse período, com esse clima que nós estamos vivendo atualmente, há um risco maior de se desenvolver a forma mais grave da doença ou não? Se existe esse risco ou não? A outra pergunta, há um risco maior de se propagar o vírus com o clima como ele está hoje, Paulo? São excelentes perguntas, né? No início da pandemia, conversando com alguns colegas médicos, né, eu repetia com bastante frequência e até com uma certa veemência de que esse vírus não ia vingar aqui na nossa região, no nosso estado, porque o nosso clima não ia deixar, né? Eu costumava brincar que se ele caísse no chão, ele ia fritar aqui no nosso estado. Infelizmente, eu quebrei a cara, né? O vírus veio com força, se propagou bem,
né? E parece que se deu muito bem com o nosso clima quente, né? Com o nosso clima, com o nosso ar pouco úmido, e o vírus vingou e vingou bem, né? Então, não acredito que com isso tudo que aconteceu até agora, que este ou aquele clima, né? Este ou aquele ar menos ou mais úmido vai ser menos ou mais privilegiado em relação à doença Covid. Parece que ele está se dando bem em todo quanto tipo de clima, né? É isso que a gente tem visto. Ele começou na China, a gente via os chineses todo de blusa, né, bastante protegido. Parece que lá, naquele momento que iniciou a doença, o clima estava bem temperado, estava bastante frio, né? E veja bem o que aconteceu por aqui. Então, esse é um ponto. Em relação, se a qualidade do nosso ar, a umidade baixa nesse momento, para quem pega o vírus, é um fator que pode ser complicador. Olha, Walid, nós precisamos de estudos para afirmar isso, né? Analisando friamente, parece que sim. Parece que sim. Então, toda pessoa que tem uma doença no pulmão ou na via respiratória, seja qual for a doença, a qualidade do nosso ar no momento poluído e com umidade baixa tende a agravar essa doença? Sim, teoricamente sim. Na minha opinião, sim. Então, mais uma vez, vamos procurar fazer aquelas medidas básicas e nos hidratar muito bem, com ou sem a doença. Essa é uma conduta a ser seguida por todos, mesmo as pessoas saudáveis, mesmo as pessoas que não têm nenhum problema de saúde, têm que tomar cuidados nesse período, né? Lógico, os extremos da idade e as pessoas portadoras de doenças de via respiratória são as que mais vão sofrer. Aí, Paulo, baseado nisso aí, já tem algumas perguntas aqui referente a essa questão realmente relacionada também ao Covid. Cida de Santo André, São Paulo, pergunta qual o protocolo em época de Covid para quem chega com problemas pulmonares, tipo enfisema, etc. Ou mesmo não sendo Covid. Qual que seria o protocolo? Acho que é mais ou menos essa a pergunta que eu estou entendendo aqui. Qual que é o protocolo em época de Covid para quem chega com problemas pulmonares? Chega no hospital, né, no atendimento com problemas pulmonares, tipo enfisema, ou outros. E mesmo não sendo Covid, a dúvida da Cida é qual seria o protocolo para esse tipo de pacientes? Então, é Aparecida, né? Cida de Santo André. Cida, na verdade, não se tem um protocolo específico para pessoas portadoras de doença respiratória crônica, seja enfisema, seja bronquite crônica. Agora, o que existe é tratamento específico, né? Cuidados específicos. Você tem uma doença respiratória crônica, tem uma enfisema pulmonar, tem uma DPOC, e aquela pessoa não tem nada. Não tem como diferenciar uma da outra em termos de atendimento médico, atendimento de saúde. Lógico, durante o atendimento é feito o tratamento, disponibilizado o tratamento que cabe a qualquer um desses pacientes, né? Lógico, você vai direcionar o tratamento, né? Por exemplo, você colocou aí a questão do enfisema pulmonar, né? A pessoa tem todo uma diretriz de tratamento de enfisema pulmonar. Aquela pessoa que não tem, não vai ser submetido a esse protocolo, a essa diretriz, né?
Então, cada caso é bastante individual, né? O tratamento é individualizado, né? Então, não vamos fazer diferenciação. Isso não existe, né? O que existe é tratamento das pessoas de acordo com doença de base, de acordo com o que a pessoa está apresentando em termos de sintomas naquele momento. Entendeu? Bem. Rodrigo, você tem uma pergunta para fazer para o Dr. Paulo? Tem. Na verdade, a pergunta vem lá da cidade de Buritis, Minas Gerais. A Mary quer perguntar para o doutor o seguinte: qual a importância da vacina contra a gripe e a pneumonia? Qual é a eficácia? Boa pergunta. Mary de Buritis, Minas Gerais. Tá certo, Minas Gerais nos assistindo. Então, a vacina para pneumonia está aí disponibilizado no nosso meio, né? Existem 2 tipos de vacinas para pneumonia, né? A chamada pneumo 23 e a pneumo 13, né? Tá certo que não está sendo disponibilizado para todas as pessoas, né? É impossível disponibilizar esse tipo de vacina para todas as pessoas. O que tem sido priorizado, mais uma vez, são as pessoas idosas, a partir de 60 anos de idade, as pessoas portadoras de doença crônica, respiratória e as crianças. Então, esses são os grupos prioritários em termos de vacina para pneumonia. E as pessoas, eu já disse, portadoras de doença crônica respiratória. E também não respiratória. Por exemplo, as pessoas que têm insuficiência renal crônica, que fazem diálise e tudo mais, tem indicação? Tem, também tem, né? A eficácia, extremamente eficaz, né? A vacina para pneumonia. A outra questão é a vacina para gripe. Exato. Perfeitamente. A vacina de gripe, que é anual, né? Também tem aqueles grupos prioritários e extremamente importante a vacina de gripe, né? Nesse momento e já era antes desse momento. Agora, muito mais importante ainda. Por quê? Porque, sabidamente, a pneumonia por H1N1, né, que tivemos aí sua epidemia, sua pandemia de H1N1 alguns anos atrás. Agora, a H1N1 ainda existe no nosso meio, tá? Só que a vacina nos trouxe o controle sobre a doença. Então, aquela doença grave provocada pelo vírus H1N1, hoje, no nosso meio, é extremamente infrequente, justo por causa da nossa vacinação anual, né? As pessoas que têm mais potencial para desenvolver a sua forma grave. Então, vacina extremamente importante. Hoje em dia estamos vivendo essa moda, né? Essa moda não, muita gente, né, comentando a respeito de não vou vacinar, não quero vacinar, né? Lançando suspeitas a respeito da eficácia de vacinas que já estão sendo feitas há anos na nossa população e com um resultado extremamente eficaz, né? Então, eu vejo com bastante preocupação essa questão de muitas pessoas comentarem a respeito de não vacinação, não vacinação, seja de pessoas de idade, seja de crianças, né? Seja qual for o tipo de vacina. Não estou nem aqui falando de vacina vindoura, né?
que a gente torce para que ocorra o mais rápido possível, a vacina da nossa Covid-19, tá? Essa vacina é uma vacina que ainda virá. E eu espero, sinceramente, que as pessoas abracem e tomem a vacina quando ela chegar. Bom, é isso aí. Eu acho que o Dr. Paulo tem explicado bem com relação à questão das doenças respiratórias, da pneumonia, dos riscos também quando há indicação, como ele acabou de falar, com relação ao uso ou não de vacina, perguntado pela Meire de Buritis. Obrigado pela participação, Meire. Então, ou seja, eu acho que tem vacinas que realmente já estão bem consolidadas, entendeu? Como protocolo, e que trouxeram grandes benefícios, né? A gente espera que realmente a vacina para o Covid-19, essas vacinas que estão sendo testadas, a gente viu que agora recentemente a vacina que estava sendo testada teve que ser abortada por enquanto, por conta de uma das reações da vacina. Então, mas vão estudar. O que a comunidade científica internacional tem tentado fazer? É buscar em tempo recorde uma solução para tentar reduzir o número de vítimas da pandemia. Só isso. A vacina iria acontecer, ela iria existir. Se não fosse uma pandemia, se fosse só uma epidemia, como acontece com muitos outros surtos virais, seria durante um período de 2 a 3 anos, que é o período que os cientistas têm para poderem testar em massa uma vacina e achar um tratamento mais eficaz para uma doença, mas nós não estamos tendo tempo para isso. Até porque, como o índice de contagiosidade do Covid-19 é muito alto, infelizmente acabou fazendo um número de vítimas grande por conta dessa contagiosidade. Mas se a gente for falar em letalidade, não é tão alto assim, né, Paulo? Infelizmente perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos pessoas, muitas pessoas importantes para todos nós, mas que, se a gente for comparar com outras doenças mais graves e que estão aí o tempo todo e a gente às vezes não abre o olho também, é comparar com algo que o poder de contaminação é muito alto, então muita gente se contaminou ao mesmo tempo, por isso o desfecho não foi satisfatório. Mas esse papo está legal, a gente precisa de um breve intervalo comercial, mas antes, Rodrigo Mangalarga vai de música pra gente aí, Rodrigo. Pois é, e nessa cantoria, hoje vamos prestar uma homenagem ao nosso querido Pairito, do trio Parada Dura, que nos deixou no último domingo, e que para mim era um ícone da música sertaneja, um padrinho, um amigo, e o Brasil, com certeza, sentiu muito, e vai sentir muito. Vamos lá? Pode soltar aí, Baroninho. Quando olho na parede vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita, se apossa de mim. Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas. E vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém padecer como eu padeço,
vezes que me mande a morte. Vai com Deus, Barreto. Oh, saudade. Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Olá, eu sou Andréia Oliveira do Alphaville Buffet e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais. Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas. Um espaço maravilhoso, com ar-condicionado central e toda a estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha.
Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Eu aqui não fico mais a esperar passar os anos. Vou levar junto de mim minha velha calça jeans na mala dos meus sonhos. É isso aí, de volta aqui com o programa Show de Saúde pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Esse programa é feito ao vivo todas as terças-feiras a partir das 19 horas e conta com a participação de todos vocês telespectadores, enviando suas perguntas para que a gente possa enriquecer um pouco mais o programa. Hoje o nosso convidado especial, Dr. Paulo César Neves, médico pneumologista, que atua também na Clínica do Sono, ali no CEDIC, né, Paulo? É o Instituto do Sono, fica, né, dentro do CEDIC da Barão. Isso. E tirando nossas dúvidas a respeito de doenças respiratórias, Paulo, falando em doenças respiratórias, agora há pouco fizeram uma pergunta e citaram uma das doenças respiratórias e falaram do enfisema. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é o enfisema pulmonar. Perfeitamente. Então, enfisema pulmonar é uma definição anatomopatológica, né? Vamos tentar explicar o que acontece, qual é a causa do enfisema, né? Então, existe algumas causas para enfisema pulmonar, né? Que é destruição, o enfisema é uma destruição do tecido pulmonar, formando milhares de pequenas vesículas ou bolhas nos pulmões, né? O pulmão fica destruído, né? A causa do enfisema pulmonar são inúmeras, mas a principal causa disparada no mundo é o tabagismo. Né? Essa é a principal causa de enfisema pulmonar. A poluição ambiental vem logo em seguida, né? Vem logo em seguida como a principal causa do enfisema pulmonar. Aí existe a poluição ambiental intradomiciliar, que seria principalmente a questão do fogão de lenha dentro do domicílio, e a poluição ambiental extradomiciliar, que aí envolve inúmeras poluentes atmosféricos, inúmeros poluentes do ar, como a gente já conversou aqui. Eu não tenho dúvida que isso que está acontecendo aqui no nosso estado, né, e que acontece todo ano e por um tempo mínimo de 4 meses por ano, a repercussão disso no futuro vai ser muitas pessoas daqui 20, daqui 30 anos com áreas de enfisema no pulmão. Isso tende a agravar, então, esses quadros de doenças respiratórias, né, Paulo? Então, essa situação que nós estamos vivenciando hoje, então, que não era para acontecer dessa maneira, a tendência é que isso reflita no futuro, aumentando o número de pacientes portadores de algum tipo de doença respiratória, né? Não tenho a mínima dúvida disso, né? Repetindo, a poluição atmosférica, o ar poluído, vai ser a principal causa de doenças respiratórias e, em algumas situações, doenças não respiratórias no mundo, né? Temos, então, íntima relação de poluição ambiental, de poluição do ar, principalmente com enfisema, com bronquite crônica, com quadros de agravamentos de asma, né? Com alergia do tipo rinite, com sinusite crônica, e hoje em dia as doenças cardíacas
e vasculares associados à poluição ambiental. Doutora, aquela pergunta da Mary, que quero só fazer também aqui, continuação daquela pergunta. As pessoas que foram vacinadas, né, elas têm, assim, essa vacina, para hoje, no caso, ela continua tendo, assim, uma proteção maior para as pessoas que têm ou venham ter o Covid? Que foram vacinadas para gripe e para pneumonia. Sim, sim. Com certeza existe aí um fator favorável às pessoas que tomaram essas vacinas agora, caso elas peguem a Covid, né? Por exemplo, diminui a chance dessa pessoa ter concomitante uma infecção bacteriana associada à Covid, né? Uma outra infecção viral, dos vírus mais comuns que a gente tem todo ano, associada à Covid. Então, a gente diminui essa chance. Então, as pessoas são bastante beneficiadas. Ok, obrigado. Inclusive, Paulo, tem uma pergunta aqui também, que vem do Evandro de Campinas. Ele pergunta se toda doença respiratória, hoje, deve ser triada como Covid no pronto atendimento. Então, todo paciente que chega com algum sintoma respiratório, ou todo paciente que chega com sinais de doença respiratória, ele vai ser triado como Covid? Você acha que... Essa é uma pergunta, assim, bastante delicada para o momento, né? Os números já estão reduzindo no Brasil, parecem estar reduzindo no Brasil. O número de infectados, o número de óbitos, então os números da doença, né? Então, se a gente levar em consideração que a pessoa está indo num pronto atendimento, ele não está indo numa consulta marcada, num consultório médico, consulta agendada, ele está indo num pronto atendimento e ele está tendo algum sintoma respiratório, seja devido à Covid, seja uma outra doença qualquer. Vamos dizer assim que é bastante delicado isso nesse momento. Lógico que o médico que está ali naquele pronto atendimento, né, ele vai ter que ter a sua perspicácia de falar bem assim, não, isso aqui não é Covid, isso aqui pode ser Covid, isso aqui está descartado Covid. Isso aí é extremamente complicado, né? Num pronto atendimento, né? Mas eu acho possível sim essa diferenciação de acordo com os sintomas que a pessoa está apresentando, né? Sim, é possível essa diferenciação de acordo também com o gabarito do médico que encontra-se ali atendendo naquele pronto atendimento. Na dúvida, né, a pessoa tem que se levantar a hipótese diagnóstica de Covid. Se tem sintomas respiratórios, na dúvida tem que levantar essa hipótese diagnóstica sim também. É a minha opinião. Paulo, você infelizmente foi acometido pela doença, né, como você falou agora há pouco aqui no programa. Infelizmente você desenvolveu a forma grave da mesma. Graças a Deus você está aqui com a gente hoje, passou por um momento difícil, né? Mas já se restabeleceu, graças a Deus está bem. Esse comprometimento, Paulo, pulmonar, eu queria um depoimento seu como pneumologista e como paciente. Entendeu? Acho que você consegue hoje enxergar os dois lados, principalmente das pessoas que têm um acometimento pulmonar, que têm um comprometimento extenso, né, da pneumonia viral, que às vezes acaba virando pneumonia bacteriana, né, porque a pneumonia é viral, o processo inflamatório é viral, como você falou agora há pouco aqui. Tem aquele padrão de vidro fosco na tomografia. O que isso acarreta para o pulmão, você falando como paciente,
Não, primeiro como médico e depois como paciente. O que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Vou dar o meu testemunho, né? O que eu mais senti durante todos os estágios da minha doença, o que eu mais senti foi a perda de força muscular. Foi tremendo essa perda, né? Eu perdi em torno de 12 quilos e eu já sou uma pessoa que não sou uma pessoa obesa, sou uma pessoa até fininha, né? E foram 12 quilos de músculo. Então, isso impactou bastante em mim. Em relação ao comprometimento pulmonar, né, que veio em mim alguns dias depois do início da doença, a falta de ar realmente, em alguns momentos, foi algo assim impactante também, né? Então, a perda de força muscular, a gente chama a falta de ar de dispneia, a dispneia, né? E vou colocar aqui uma coisa que eu senti muito, e que é pouco colocado nos debates, pouco colocado na literatura a respeito da Covid. Medo. O medo foi muito grande, né? Eu tive muito medo. Talvez esse medo teve como justificativa o fato de a gente conhecer um pouco mais a respeito da doença e dos possíveis desfechos que a doença poderia ter em mim, né? Talvez isso, mas eu tive também muito medo, né? Medo de ficar sozinho numa unidade de terapia intensiva, sem um familiar por perto, sem um ente querido por perto, e a partir do momento que você entra naquele local, você recebe a visita dos médicos, dos atendentes da enfermagem, da fisioterapia, mas aquele ente querido, aquela pessoa da família, e aí vem na cabeça, posso não sair daqui e não ver ninguém dessas pessoas? Então, isso em mim foi também bastante impactante. Eu tive muito medo, né? Eu não sei falar para você exatamente assim, medo do nada, medo de tudo ao mesmo tempo, né? Medo de morrer. Quem que não tem medo de morrer, né? Então, aí, devido, como consequência do medo, sua cabeça, você pira, né? Mas o tratamento vai evoluindo, né? É gradativo. Em algumas pessoas a melhora é mais rápida, em outras pessoas essa melhora é mais lenta. Eu não fui para o respirador, que é a ventilação invasiva. Eu tive que fazer a ventilação não invasiva. Os leigos, eu não fui entubado, né? Quase, mas não fui, né? Mas
precisei de cuidados intensivos por muitos dias. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E com relação à parte médica, Paulo, você falou, né, você deu o seu depoimento do que aconteceu com você e realmente acho que é o que a gente colhe das outras pessoas que tiveram nessa situação, que desenvolveram a fase mais grave da doença, né, que realmente acaba mexendo muito com, a gente vê isso, mexendo muito com o psicológico, por conta justamente do isolamento. Você fica isolado para você ser tratado, para que você não contamine outras pessoas, porque é uma doença contagiosa. Você fica isolado por conta da gravidade da doença, porque se você vai para uma unidade de terapia intensiva, não tem como ter um acompanhante na unidade de terapia intensiva, não tem como ter um familiar seu do seu lado ali o tempo todo, a não ser que sejam UTIs hoje, que a gente chama de humanizadas, UTIs mais modernas, que têm uma estrutura, um tamanho maior, que podem, né, permitem a presença de um parente, de um ente querido dentro para acompanhar o... Mas no caso do Covid isso não é possível. A gente vê até que os pacientes hoje, eu como cirurgião, que eu estou operando pacientes que não têm doença, não têm Covid, a ordem e o protocolo hoje dos hospitais é que, infelizmente, não se deve ter acompanhante. Acaba tendo em algumas situações, porque às vezes se faz necessário mesmo. Mas o acompanhante, o paciente, assim, não temos de responsabilidade para que realmente essas pessoas, se por um acaso forem infectadas pelo Covid e acharem que foi dentro do hospital, onde pode haver um risco maior, não quer dizer que tenha, mas justamente também não só para infectar, mas também para não levar a infecção lá para dentro. Porque muitos pacientes, muitas pessoas são portadoras assintomáticas, como você falou. Mas realmente, do lado médico, como pneumologista, quais são as principais manifestações pulmonares dessa doença, do aparelho respiratório, que é o que importa hoje para a gente aqui discutir, passar um pouco mais de informação a respeito da sua especialidade, da pneumologia. Entendi. Tá. Então, veja bem, é uma doença viral, né? E é um vírus do aparelho, ele entra pelo aparelho respiratório, ele entra pelo nosso nariz, pela nossa boca e pode entrar também pelos nossos olhos. São as principais vias por onde esse vírus entra, né? E ele entra, então, e cai na nossa via respiratória superior, né? Que é nariz, garganta. As manifestações iniciais da doença, devido ao comprometimento dessa região, são, né, além da febre, que em geral se faz presente na grande maioria dos casos, pelo menos episódios de febre, seja febre baixa, naquelas pessoas que vão ter um comprometimento maior, essa febre pode ser um pouco mais alta, além daquela indisposição, né, daquelas dores musculares, daquelas dores em algumas juntas, né, aí vem as manifestações dessa região que foi comprometida pelos vírus, né, a tosse pode se fazer presente, a irritação na garganta, como se tivesse algo arranhando a garganta, a tosse pode, na grande maioria das vezes, não é uma tosse produtiva, não é uma tosse com catarro, é uma tosse seca, né? Sintomas nasais não são tão frequentes, a chamada coriza, né? Que é aquela secreção clara saindo pelo nariz. Os espirros também não são tão frequentes, né? À medida que os dias vão se passando, estou no 5º dia de início dos meus sintomas, 6º dia, aí vai aparecendo sintomas de acometimento da via aérea inferior, ou seja, o vírus desceu e chegou lá nos pulmões. Aí a tosse se torna mais frequente, a falta de ar pode evoluir gradativamente de uma falta de ar pequena, pode evoluir para uma falta de ar mais intensa, né?
Muitas pessoas apresentam dores torácicas, tanto na parte anterior, no peito, como na parte posterior, nas costas, associado a esses outros sintomas que eu acabei de falar. Bom, isso associado a sintomas que podem advir de comprometimento de qualquer órgão do corpo, né? Eu estou falando aqui principalmente sintomas respiratórios, né? Tem pessoas que vão evoluir com comprometimento renal, né? Com comprometimento hepático, tem pessoas que vão evoluir com comprometimento do sistema nervoso central, né? Ou seja, doença sistêmica, doença que pode comprometer vários órgãos do corpo de acordo com individualidade de cada pessoa, né? Mas em termos de sintomas respiratórios, os principais sintomas são esses, né? Existe a questão de anosmia, né? Da perda do olfato, da perda do paladar, que foi bastante divulgado como um sintoma no início da doença, no início da infecção, e como se fosse até certo ponto patognomônico da doença, né? Tem muita gente que só tinha, doutor, eu só tive perda do olfato, não tive mais nada. Pode ser a Covid, pode ter sido a Covid? Poder até pode, mas existem outras condições que levam sim a pessoa a perder momentaneamente a questão do olfato, a questão do paladar. Em geral, essas doenças virais mais comuns, a nossa gripe comum, o nosso resfriado comum, pode levar à perda momentânea do olfato ou do paladar. Paulo, mudando um pouquinho de assunto com relação ao que nós estamos conversando a respeito do Covid, eu acho que já ficou bem claro e as pessoas já estão massificadas também, né? Que eu queria ouvir a sua opinião como pneumologista, que é um especialista, e principalmente para passar para a população e quais são as principais características desse acometimento do aparelho respiratório por essa doença, assim como tem várias outras, mas ainda estamos numa pandemia, por mais que, graças a Deus, esteja diminuindo o número de infectados, diminuindo cada dia mais o número de pessoas graves, mas deixando bem claro que a gente não deve abaixar a guarda, acho que a gente ainda deve continuar mantendo os cuidados, diminuindo, evitando ainda as aglomerações, entendeu? Mantendo o uso de máscara, mantendo o uso das higienes pessoais, principalmente o lavar as mãos, né, o passar o álcool nas mãos, para que realmente diminui o risco de propagação ou de contaminação da doença. Mudando um pouco de assunto, a Regina, daqui de Cuiabá, pergunta em que situação leva um paciente a ser indicado para um transplante de pulmão. Qual é a situação que o paciente chegou, ela quer saber qual é a situação em que leva um paciente a entrar em insuficiência respiratória, eu acho que terminal, com necessidade de transplante pulmonar. Então, Regina? Regina, daqui de Cuiabá. Regina, o transplante de pulmão é uma condição ainda não tão frequente assim no Brasil, né? Existe sim nos grandes centros, existem as suas indicações, né? Em geral, não foge às indicações de transplante de outros órgãos. Por exemplo, o rim, né? Quando que a gente é indicado o transplante de rim? Quando o rim não funciona mais, né? Não tem função mais nenhuma, ele está ali, em vez de ajudar, está atrapalhando. Em relação ao pulmão, não é tão diferente assim, né? Quando que o transplante de pulmão está indicado? Ele está indicado em várias doenças pulmonares crônicas, né? Várias não, em algumas doenças pulmonares crônicas, em que essa doença evoluiu de tal maneira em que o órgão já não dá
conta mais de fazer o que ele tem para fazer, que é a troca gás carbônico, oxigênio. Isso a gente chama insuficiência respiratória crônica, né? A pessoa entrou no estágio de insuficiência respiratória e é não reversível, é não tratável, né? Não existe tratamento para aquela condição, né? Aí, nessa situação, está, muitas vezes, indicado o transplante pulmonar. Lógico que existe aí muitas variáveis que entram nessa indicação, né? Idade, presença de outras comorbidades, outras comorbidades, quer dizer, outras doenças associadas àquela doença pulmonar, né? Então, é nessa condição que o transplante pulmonar está indicado, tá? Em que o órgão já não funciona mais. E qual que seria, Paulo, dentre essas doenças que levam a essa insuficiência crônica, essa insuficiência respiratória crônica, hoje qual que é a campeã que desencadeia um quadro do paciente levar a essa condição de entrar na fila para um transplante de pulmão? Olha, hoje em dia existem as chamadas doenças fibrosantes pulmonares, doenças difusas fibrosantes pulmonares. Então, essas doenças, que têm várias etiologias, várias causas para essas fibroses extensas no pulmão, por exemplo, tem doenças que são chamadas de pneumonite de hipersensibilidade crônica, tem doenças reumatológicas, alguns tipos de reumatismo que levam a tamanho comprometimento pulmonar com fibrose extensa no pulmão, né? Então, essas doenças pulmonares crônicas fibrosantes, junto com o que nós chamamos hoje em dia de DPOC, são as campeãs, né? DPOC quer dizer doença pulmonar obstrutiva crônica. É o que antigamente e até hoje a gente ainda fala, é o que chamamos de enfisema e ou bronquite crônica, os dois juntos associados. Lógico, um enfisema pulmonar bastante comprometedor, levando à insuficiência do órgão, né? Então, essas duas condições são as duas condições campeãs no mundo, acredito eu, de indicação de transplante pulmonar. E o cigarro, o tabagismo, ele tem um grande envolvimento nessas doenças? Ele é um causador dessas doenças fibrosantes? Ele é principalmente causador, como eu disse agora há pouco, da doença pulmonar obstrutiva crônica, do enfisema e da bronquite crônica. Ele tem um fator contributivo para as doenças difusas pulmonares fibrosantes? Sim, tem. Né? Ainda o cigarro ainda sendo um grande vilão para as doenças para o pulmão, né? Não só para o pulmão, para outros órgãos também, mas especificamente ao pulmão, o cigarro aí sendo um grande vilão. Eu acho que isso sirva de lição para muitos que estão aí nos assistindo, para que realmente mude seus hábitos, tire esse vício da sua vida, procure melhorar, procure largar esse vício que continua fazendo muitas vítimas no mundo todo, não só causando doenças pulmonares, mas também campeão em causas de câncer no mundo todo, né? Dentro da minha especialidade, é o que eu falo para muitos pacientes que me procuram, uma das principais causas da disfunção erétil, da impotência sexual masculina, é o tabagismo, é o cigarro. Então, realmente, não tem benefício nenhum fumar. Acho que só traz malefícios para o nosso organismo. Lembrando, né, doutora Lídia, que o cigarro, para quem não fuma e venha por uma ocasião de azar, né, pegar um Covid que ataca
imediatamente, né, às vezes aéreas, já o pulmão. Imagina, se a pessoa fuma há muito tempo, quer dizer, o risco é bem maior para essa pessoa que já fuma, porque o pulmão já está completamente, né, vamos dizer aí, se a pessoa fuma há muitos anos, né, já está bem comprometido, né, doutor Paulo? Sim. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, né? É a principal. Né? Então, se você quiser ter uma saúde boa, se você quer viver bastante tempo, principalmente os jovens, né? Que nós já fomos jovens, né? Nós temos a seguinte mentalidade. Eu continuo jovem. Né? O jovem começa a fumar, né? Muitas vezes por influência de outros amigos, né? Para se incluir socialmente, por modismo, e a nicotina tem um poder viciante assim muito, mas muito grande. Então, para se tornar um dependente da nicotina, se tornar um tabagista mesmo, basta o primeiro cigarro, né? E aí a coisa pode se desandar. E nos primeiros anos de tabagismo, principalmente quando se começa a fumar quando jovem, a pessoa não vai sentir absolutamente nada, né? O prejuízo vem anos depois, né? Seja em forma dessas doenças que a gente conversou aqui, que a gente comentou aqui, seja em forma de um câncer de pulmão, seja em forma de uma doença cardíaca, seja em forma de um AVC, de um derrame cerebral, ou de câncer que pode se estabelecer em vários órgãos outros do corpo. Então, mais uma vez, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Então, principalmente para você, jovem, evite o tabagismo. Isso aí. E lembrando também aquelas pessoas que têm esse vício, né, do tabagismo, do fumo, que o médico pneumologista é o especialista em te auxiliar no tratamento de ajudar a parar de fumar, né, Paulo? Então, ou seja, nós estamos aqui com um especialista, então, se você que está aí nos vendo, nos assistindo e quer tomar esse primeiro passo, procure o pneumologista para que ele possa auxiliá-lo a fazer o processo de desintoxicação, né, para conseguir tirar esse vício do cigarro, do tabagismo, e você se ver livre dele e ter uma vida mais saudável daqui para frente. Paulo, falando nisso, você está atuando hoje onde? O seu consultório fica onde? O meu consultório fica dentro do Instituto do Sono, ali no CEDIC da Barão do Melgaço, né? Ali ao lado da Unimed. Ótimo. Telefone para contato? 3624-2909. Então, tá aí. Dr. Paulo César Neves, pneumologista lá no Instituto do Sono, que fica ali no CEDIC da Barão de Melgaço, ao lado da Unimed, com o telefone 3624-2909. 2909. Quem tiver interessado aí em, de repente, tirar um pouco mais suas dúvidas, consultar um pneumologista para auxiliar, não só nisso, também doenças do sono também, né, Paulo? Eu acho que, infelizmente, eu queria muito a gente abordar um pouquinho aí no ronco, na questão do sono, falar um pouquinho de polissonografia, mas, infelizmente, nosso tempo hoje parece que foi muito rápido. A entrevista voou, né? Voou. Então, ou seja, a gente costuma fazer 3 blocos, fizemos 2 blocos, mas... O assunto foi interessante. Foi interessante também, e eu acho que você, agora, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Ok. Primeiramente, agradecer a você, Walid, e a
a TV Mato Grosso pela oportunidade de estar aqui presente, conversando a respeito desses assuntos que é a nossa vida, vamos dizer assim, profissional, né? É o nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela oportunidade e fica a mensagem de que em relação à Covid, pelo amor de Deus, a doença não desapareceu, né? A doença está aí no nosso meio, né? Os números, se Deus quiser, vão continuar reduzindo, tanto em número de casos como em número de óbitos, né? Essa é a nossa torcida, e é isso que a gente quer. Mas a doença não desapareceu. Então, não vamos baixar a guarda, né? Vamos manter as nossas medidas comportamentais no sentido de diminuir ou evitar o espalhamento dessa doença, tá? Então, em relação ao Covid, fica essa mensagem. Em relação ao tabagismo, né? Pelo amor de Deus, jovem, não fume o primeiro cigarro. É isso aí. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade, de mais um programa, de poder estar levando para todos vocês em casa, no trabalho, um pouquinho mais de informação a respeito de saúde. Quero agradecer ao nosso convidado, o Dr. Paulo César Neves, pneumologista, um grande amigo de muitos anos, por ter aceitado nosso convite e ter vindo aqui tirar as dúvidas e esclarecer um pouquinho mais a respeito de doenças do aparelho respiratório, a respeito de Covid, tabagismo. Tá? Agradecer toda a nossa equipe técnica da TV Mato Grosso, os nossos amigos que estão aí por trás das câmeras, levando todo esse conteúdo para vocês em casa. Agradecer ao meu sócio e amigo Baroni Guerra, meu grande amigo Rodrigo Mangalaga, nossa melhor atração musical aqui do programa, eu acho que é uma das melhores de Mato Grosso. E dizer que esse programa repete todas as quintas-feiras a partir das 8 horas da manhã e aos sábados às 14 horas. Então, quem não teve a oportunidade de assisti-lo hoje ao vivo, pode acessar também pelo Facebook da TV Mato Grosso, esse programa está lá, pelo YouTube, e se quiser assisti-lo pela grade da TV Mato Grosso, canal 27.1, às quintas-feiras às 8 horas da manhã, aos sábados às 14 horas. Tá? Meu muito obrigado a todos vocês que participaram, enviando suas perguntas. Muito obrigado a todos em casa e até a próxima semana, se Deus quiser. E, Rodrigo, tem mais uma homenagem para fazer aí, né, Rodrigo? Na verdade, um recado aqui que eu vou dar, porque nosso tempo já está esgotado. Produção não precisa pôr a música de final, não. Quero deixar um recado aqui, avisar para o pessoal que na próxima segunda-feira o Baroni Guerra vai estar fazendo uma homenagem àqueles artistas que se foram, inclusive Juliano César, né, o nosso querido Parrerito, que foi domingo, e outras homenagens serão feitas na próxima segunda-feira. Então, quero convidar você de casa para que compareça, para que vá lá prestigiar aquele artista que deixou saudade, para que nós possamos juntos homenageá-los, ok? Um grande beijo para vocês todos. Eu acho que dá tempo de você finalizar com uma música. Claro, vamos cantar com o maior prazer. E por que não cantar a música que consagrou o Juliano, né? Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. A galera lá do CAF, do meu trabalho, tá todo mundo assistindo. Um grande beijo pra vocês. Não tenho nada pra dizer, só um silêncio vai falar por mim.